Continuando aqui na nossa discussão acerca da responsabilidade civil médica, a gente vai verificar aqui a equipe cirúrgica e o erro anestésico. Então, uma discussão que tem surgido aí com frequência é acerca, por exemplo, se o paciente falece de choque anafilático, né, ou sofre uma grande lesão irreversível, quem deve ser responsabilizado? A equipe cirúrgica toda, o médico-chefe ou apenas o médico anestesista? E há um entendimento no sentido de que o médico-chefe, por estar no comando dessa equipe, é o responsável. Os outros médicos são seus auxiliares e executam atos sob suas ordens necessárias ao bom desempenho da intervenção. E essa concepção unitária da operação cirúrgica, entretanto, não é absoluta em face da nossa moderna ciência médica. Então, existem as múltiplas especialidades da nossa medicina e o aprimoramento dessas técnicas permite fazer uma nítida ali distinção entre esses vários médicos que atuam numa mesma cirurgia. Em outras palavras, o que eu estou querendo falar para vocês é que, embora exista uma equipe médica e essa equipe médica atue em conjunto, não há só por isso uma solidariedade entre todos os que a integram. Então será preciso apurar que tipo de relação jurídica há entre eles. Se atuam, por exemplo, como profissionais autônomos, cada qual dentro da sua especialidade. Assim, nesses casos, a responsabilidade será individualizada, ou seja, cada um será responsável pelos seus próprios atos e de acordo com as regras que disciplinam o nexo de causalidade exaustivamente já estudado por nós aqui, tá? E a responsabilidade será daquele membro da equipe que deu causa ao evento. Assim, se a cirurgia propriamente dita transcorreu sem problemas, não se pode responsabilizar o médico cirurgião pelo erro do anestesista e vice-versa. Outra, todavia, será a solução se a equipe trabalha para o cirurgião, que aí a gente vai estar dentro da responsabilidade pelo ato do preposto. E se todos integram uma sociedade ou se ainda trabalham para um hospital. E aqui a gente tem um caso muito interessante que veio lá do nosso Superior Tribunal de Justiça, eu preciso passar esse caso para vocês, que está lá na terceira turma, né, que falou para nós que ação de indenização, erro médico, responsabilidade solidária do cirurgião, culpa in elegendo e do anestesista reconhecida pelo acórdão recorrido. Matéria de prova. O médico-chefe é quem se presume responsável em princípio pelos danos ocorridos em cirurgia, pois no comando dos trabalhos, sob suas ordens, é que se executam os atos necessários ao bom desempenho da intervenção. Então, da avaliação fática, resultou comprovada a responsabilidade solidária do cirurgião quanto ao aspecto in elegendo e do anestesista pelo dano causado. E na motivação desse voto, o ministro Valdemar Schreider, né, deixa claro o entendimento de que, reconhecendo que, com o desenvolvimento das especialidades médicas, a tendência da doutrina, inclusive no direito estrangeiro, é de considerar separadamente a responsabilidade do anestesista e do cirurgião em face da capacitação da própria em razão das funções específicas de cada médico. Todavia, em razão mesmo dessa especialização e do progresso alcançado devido às novas técnicas, diversificando as especialidades em cada ramo da ciência médica, desenvolveu-se a formação da equipe médica, notadamente nos atos cirúrgicos. Por isso, na opinião de René Sabatier, o médico-chefe é quem se presume responsável em princípio pelos danos ocorridos, pois, no comando dos trabalhos sob suas ordens, executam-se os atos necessários ao bom desempenho dessa intervenção. Assim, a apuração da responsabilidade por erro médico depende do exame do caso concreto. Induvidosamente, há a responsabilidade autônoma do anestesista quando se cuida de atos praticados no pré ou pós-operatório. Porém, dentro da sala de cirurgia, como sucede no caso do exame, aquele se apura consoante a prova realizada nos autos para a verificação da culpa e do grau em que concorreu o agente e se atribuível exclusivamente ao anestesista ou não. E embora unânime esse acórdão se deu, né, a gente verifica também, por exemplo, dentro da quarta turma, isso no RESP 605435, o relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, ele vai falar para nós que, em regra, o cirurgião-chefe dirige a equipe, estando os demais profissionais que participam desse ato cirúrgico
subordinado a essas ordens, de modo que a intervenção se realize a contento. Então, no caso, ora em análise ali dentro do STJ, restou incontroverso que o anestesista, escolhido pelo chefe da equipe, agiu com culpa, gerando danos irreversíveis à autora, motivo pelo qual não há como afastar a responsabilidade solidária do cirurgião-chefe, a quem estava o anestesista diretamente subordinado, uma vez caracterizada a culpa do médico que atua em determinado serviço disponibilizado por estabelecimento de saúde na regra do artigo 14, parágrafo 4º do CDC e responde à clínica de forma objetiva e solidária pelos danos do defeito no serviço prestado. Mas esse julgado ele foi modificado em grau de embargo de divergência lá no ERESP 605435 do Rio de Janeiro pela segunda sessão que, por maioria, por entender, diante do desenvolvimento dessas especialidades médicas, que não se pode atribuir ao cirurgião-chefe a responsabilidade por tudo que ocorre na sala de cirurgia, especialmente quando comprovado que as complicações se deram por erro exclusivo do anestesista, em relação às quais não competiu ao cirurgião intervir. E assim, óbvio, restou afastada ali a responsabilidade solidária do cirurgião-chefe, não podendo se atribuir aqui tal a responsabilidade pela escolha do anestesista de renome e qualificado. Mas, em caso anterior, o STJ ele já havia reconhecido essa responsabilidade exclusiva do anestesista em face da realidade fática retratada nos autos dentro do RESP 880349 de Minas Gerais. Tranquilo? Entendeu-se aqui nesse caso que não era possível reconhecer essa culpa em elegendo do cirurgião-chefe, porque o anestesista havia sido indicado pela própria vítima dentro do quadro de anestesistas do hospital. E essa questão continua sendo muito controvertida na jurisprudência e na doutrina, mesmo no âmbito do nosso Superior Tribunal de Justiça, dependendo da solução fática do caso concreto e desses anestesistas, enfim, dentro das possibilidades. Tranquilo? A gente se questiona, né? A gente está dentro do parágrafo 4º do artigo 14, quando a gente está tratando ali desse médico como um profissional liberal. Mas será que se aplica a inversão do ônus da prova, previsto ali no CDC? Então, embora a nossa obrigação assumida pelo médico seja via de regra, de meio e não de resultado, não se desconhece que em determinadas especialidades a obrigação, obviamente, será de resultado, como, por exemplo, nos serviços radiológicos e nos que tenham por objeto a realização de exames e diagnósticos. Então, há de se exigir, nessas hipóteses, a correta indicação do estado do paciente. E o mesmo ocorre em relação ao anestesista, não podendo este alegar desconhecimento de eventuais intolerâncias ou alergias do paciente em relação às drogas ministradas na anestesia. E o dever de tomar as precauções devidas e colher as informações do paciente é insituatividade desse profissional, e a gente tem sustentado que há também uma obrigação de resultado no caso da cirurgia estética, e a gente vai verificar como que funciona lá naquele caso. Então, nos serviços radiológicos, na questão dos anestesistas ali, de fazer essa ponderação das intolerâncias, enfim, é sim uma obrigação de resultado. Mas, por outro lado, não se olvide que o nosso médico ele é prestador de serviço, pelo que, não obstante subjetiva a sua responsabilidade, ele está sujeito à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Então, pode, consequentemente, o juiz, em face dessa complexidade técnica da prova, inverter o ônus da prova em favor do consumidor, conforme autoriza o inciso 8º do artigo 6º do CDC. E a hipossuficiência de que ali fala o nosso código não é apenas, como vocês já bem sabem, a hipossuficiência financeira, mas também a técnica de sorte, que se o consumidor não tiver as condições econômicas ou técnicas para produzir a prova dos fatos constitutivos de seu direito, poderá o juiz inverter o ônus da prova a seu favor, como observa o nosso Nelson Neri Júnior. Então, o Código de Defesa do Consumidor não criou para os profissionais liberais nenhum tipo de regime especial privilegiado, apenas os excluiu, né, do sistema de responsabilidade objetiva que está estabelecido dentro do CDC. Logo, como fornecedores de serviços que são, eles estão sim subordinados a todos os demais princípios e regras do CDC, entre os quais a inversão do ônus da prova apresenta-se para nós ali
em casos em que se assumem a obrigação de resultado, tá? E acerca da nossa violação do sigilo profissional, a gente tem uma discussão muito interessante, porque embora raros na jurisprudência os casos da responsabilidade médica por violação do nosso sigilo profissional, a gente tem que ter em mente que nada impede uma ação com tal fundamento em busca da indenização por dano moral, tá? E assim é porque o médico ele tem o dever ético e legal de guardar segredos sobre os fatos de que tenha tomado conhecimento no exercício da sua atividade profissional dentro da Lei 3.268 de 1957, que é o Código de Ética Médica, dentro do seu artigo 34, e o Código Penal também tem um dispositivo, que é o dispositivo 154. E a violação desse segredo, quando não acarreta também danos materiais, ofende a direito à intimidade e um dos sagrados atributos da personalidade, então, portanto, é passível de dano moral. E não se trata, é verdade, de um sigilo absoluto, tá? Porquanto, em situações especiais, pode sim o médico ser levado a quebrá-lo, maiormente quando estiver em jogo outro interesse relevante, tá? Por exemplo, salvar a vida do próprio paciente ou de outra pessoa a ela ligada. Notificar a doença infecto-contagiosa, agora saiu, por exemplo, um coronavírus da vida, e apurar o fato de algo delituoso, realização também de perícias médico-legais e outras requisições da justiça. Mesmo nesses casos, a revelação deve circunscrever-se ao limite estritamente necessário. E não obstante a frequente divulgação dessas cirurgias ou tratamentos efetuados em pacientes de projeção em busca de uma notoriedade médica ou uma publicidade exagerada, essa prática transforma o sigilo profissional em letra morta, tá? Então, tal divulgação sem o consentimento do paciente pode sim ensejar um problema jurídico sério para o médico, tranquilo? Acerca do dever de informar, a atividade médica, obviamente, ela é essencialmente perigosa. E, se ela é essencialmente perigosa, apresenta aquela modalidade de risco, que é o nosso risco inerente, conforme a gente destacou na nossa aula de modalidades de riscos. Assim, entendido o risco intrinsecamente atado à própria natureza do serviço e da sua prestação, tá? Então, toda cirurgia, até a mais simples, produz um risco inevitável, que não decorre do defeito do serviço. Então, não é possível realizar determinados tratamentos, em certos casos, sem certos riscos, e às vezes até com efeitos colaterais, como, por exemplo, a quimioterapia e a cirurgia em um paciente idoso ou com uma saúde fragilizada, ainda que o serviço seja prestado com a melhor técnica e segurança possível. Então, em princípio, o médico e o hospital não respondem pelos riscos inerentes. Então, transferir as consequências desses riscos para esse prestador de serviço seria um ônus insuportável. Acabaria, portanto, inviabilizar a nossa própria atividade. E dentro desse cenário, a gente tem a nossa relevância do dever de informar. Então, como a gente não pode aplicar o risco inerente, aparece o nosso dever de informar de uma forma gritante. Então, a falta de informação pode sim levar o médico ou o hospital a ter que responder por esse risco inerente, não por ter havido defeito do serviço, mas pela ausência de informação devida, pela omissão de informar a seu paciente dentro dos riscos reais do tratamento. Tá? Então, na verdade, o direito à informação está lá dentro do elenco dos direitos básicos do consumidor, quando ele fala para nós, dentro do artigo 6º, no inciso 3º, que a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como sobre os riscos que apresentam. Então, a informação ela tem por finalidade dotar o nosso consumidor, o paciente aqui no caso, de elementos objetivos de realidade que lhe permitam dar ou não o consentimento. E é o chamado consentimento informado, hoje considerado uma pedra angular no relacionamento do médico com seu paciente. Então, ora, se o nosso direito de informação é um direito básico do paciente, em contrapartida, o dever de informar é também um dos princípios deveres do prestador de serviços médicos hospitalares. Tá? Então, dever este, decorre até mesmo do princípio da boa-fé objetiva, que se traduz na cooperação, na lealdade, na transparência, na correção, na probidade e na confiança que devam existir nas nossas relações. Dentro aqui, no nosso caso, das relações entre médico e paciente. Então, a informação ela deve ser completa,
verdadeira e adequada, pois somente esta informação possui o nosso chamado consentimento informado. E o dever de informar pode ser também extraído dentro do artigo 15 do nosso Código Civil, pelo menos a contrário senso, que dispõe que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica, dentro, portanto, do nosso artigo 5º do Código Civil. Então, quem não pode ser constrangido também não pode ser enganado nem mal informado. E a leitura que nós fazemos desse dispositivo é a de que todo e qualquer tratamento de risco deve ser procedido do consentimento informado do paciente. E, embora os médicos e hospitais, em princípio, não respondam pelos riscos inerentes da atividade que exercem, podem eventualmente se responder se deixarem de informar os pacientes as consequências possíveis do tratamento que serão submetidos. Então, só o consentimento informado pode afastar a responsabilidade médica pelos riscos inerentes à sua atividade e o ônus da prova quanto a esse cumprimento do dever de informar caberá sempre ao médico ou ao hospital. E esse mesmo princípio, ele é aplicável à nossa cirurgia estética. E o ponto nodal será que foi informado o paciente quanto ao resultado esperado. Então, se o paciente só foi informado dos resultados positivos que poderiam ser obtidos dentro de uma cirurgia estética, sem advertido dos possíveis efeitos negativos, que são os nossos riscos inerentes, aqui vai aparecer para nós a violação do dever de informar e essa violação será suficiente para respaldar a nossa responsabilidade médica, tá? Mas a gente tem limites, obviamente, quanto a isso, e o conteúdo do dever de informar do médico compreende, segundo uma unanimidade dentro da doutrina, todas as informações necessárias e suficientes para o pleno esclarecimento do paciente quanto aos aspectos relevantes para a formação de sua decisão e submeter-se ao procedimento, tais como os riscos, consequências do tratamento, chances de êxito, efeitos colaterais e outros aspectos relevantes. Então, em conclusão, a gente pode falar que, além dos deveres de cuidado e sigilo, deve ainda o médico prestar ao paciente todas as informações necessárias sobre a terapêutica ou a cirurgia indicada para cada caso, seus riscos e os possíveis resultados dele, obtendo o indispensável consentimento ou do responsável, dependendo do caso. Então, toda vez que houver algum risco a correr, é preciso contar com o consentimento esclarecido do paciente, só dispensável em situação emergencial, é claro que não possa ser superada, ou de atuação compulsória, e aqui cabe unicamente ao paciente decidir sobre a sua saúde, avaliar o risco a que está sendo submetido com o tratamento ou a cirurgia e aceitar ou não essa solução preconizada pelo médico. Beleza? Então, vou fechar esse vídeo aqui e a gente já volta para fechar a nossa responsabilidade civil médica. Valeu!